O resumo de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie, está prestes a começar. Aproveite! Ponto principal 1. A preocupação vai guiar a sua vida se você permitir. Com que frequência você se senta e deixa sua mente vagar? Você começa a pensar demais? Começa a se preocupar com o que aconteceu no passado, a se sentir mal com o que aconteceu e a entrar em pânico com o que pode acontecer no futuro? Todos esses são problemas comuns nos dias de hoje. Passamos o tempo vivendo no passado ou no futuro. Esquecemos de aproveitar o aqui e agora. Dale Carnegie entendeu isso desde muito cedo, e seus ensinamentos são verdadeiros até hoje, talvez até mais do que antes. Hoje, estamos mais conectados do que nunca, mas estamos mais estressados do que nunca. Conheça melhor seus gatilhos e faça um plano para superá-los. Se você tem dificuldade para pensar demais ou se preocupa constantemente com o que pode acontecer, aprender a frear a preocupação constante e aprender a viver o momento será muito positivo para você. É claro que todos nós poderíamos nos beneficiar disso, mas alguns certamente mais do que outros. Os benefícios de se concentrar em eliminar as preocupações de sua vida são realmente de longo alcance. Você não apenas perceberá a alegria ao seu redor, mas também construirá relacionamentos mais fortes por não ser constantemente arrastado pelo medo e pela preocupação. O conselho de Dale Carnegie nunca foi tão pertinente como é hoje, e ao aceitar tudo isso e criar um plano para se libertar, você perceberá que sua vida ficará mais leve, mais feliz e, por fim, mais saudável. Ponto principal 2. Acabe com suas preocupações vivendo intensamente o presente. Um dos principais motivos da preocupação e do estresse é que não estamos mais vivendo o momento. Estamos lamentando algo que aconteceu no passado ou nos estressando com algo que ainda nem aconteceu ou que talvez nunca aconteça. Dale Carnegie explica que a ideia foi criada por Sir William Osier, um professor de medicina que nos ensinou a viver em compartimentos estanques. Isso significa que você deve viver em um compartimento firmemente no aqui e agora. Isso não significa que você não deva começar a planejar o amanhã e o futuro, mas a melhor maneira de fazer isso é viver da melhor forma possível hoje para criar oportunidades para o futuro. Quando você foca nas tarefas que tem agora, pode ter um desempenho melhor e evitar mais ansiedade. A maioria das pessoas não percebe que o poder de controlar nossos pensamentos está em nossas próprias mãos. O pensamento positivo é benéfico e nos leva a planejar de forma construtiva, mas a reflexão ruim leva ao estresse, à tensão e à possibilidade de um colapso nervoso. Em vez disso, por que não se concentrar em viver sua vida hoje até a hora de dormir e não pensar mais do que isso? Dale Carnegie dá o exemplo de uma senhora que ficou desesperada e quase suicida após a morte do marido. Tudo mudou quando ela aprendeu a viver o momento sem pensar além da hora de dormir. Ela ouviu as palavras: "Cada dia é uma nova vida para um homem sábio", o que alterou completamente sua vida. Você sabia que uma pesquisa de 2016 do Institute for Health Metrics and Evaluation mostra que cerca de 275 milhões de pessoas sofrem de ansiedade? Ponto principal 3. Um guia de 3 etapas para evitar preocupações. Acabar com suas preocupações pode ser tão simples quanto aplicar o guia de 3 passos dado a Dale Carnegie por Willis H. Carrier, o famoso engenheiro. Primeiro, analise a situação antes de decidir qual é o pior resultado possível. Em seguida, aceite esse pior cenário e mantenha-o em perspectiva. Perder o emprego não será bom, mas você sempre pode conseguir outro. Por fim, melhore esse pior cenário reformulando-o com um aspecto positivo. Como mencionamos anteriormente, se você perder o emprego, poderá conseguir um novo, mas também poderá conseguir um melhor, talvez um que você goste mais ou que tenha um salário melhor. Aprenda a lidar com as preocupações usando 3 etapas. Primeiro, analise o problema, descubra o pior cenário possível e, em seguida, entenda como você pode melhorar a situação.
Ao fazer isso, você não terá nada com que se preocupar. O pior cenário da vida é muito raro de acontecer. Entretanto, saber como lidar com ele ajuda você a se sentir mais confiante. Este guia pode ser usado em qualquer situação, com qualquer preocupação ou inquietação que você possa ter. Os empresários que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Dr. Alexis Carrel. Nós nos concentramos muito em questões médicas, como a varíola e outras doenças, dando imunizações e aumentando a conscientização. Ainda assim, raramente ouvimos falar dos riscos significativos à saúde decorrentes da preocupação e da ansiedade. A preocupação pode causar úlceras estomacais que, se não forem tratadas, podem ser fatais, artrite e reumatismo, cárie dentária, tireoide hiperativa, possivelmente levando ao esgotamento total, pressão arterial alta que afeta o coração. A preocupação pode se manifestar em sintomas físicos, que afetam gravemente sua saúde e, ao mesmo tempo, prejudicam sua saúde mental. Ponto principal 4. Enfrente suas preocupações e analise-as para ter maior clareza mental. Aprender a analisar suas preocupações lhe dará uma mente mais clara e, no final, você perceberá que não há nada com que se preocupar. Dale Carnegie dá o exemplo de um dos empresários mais bem-sucedidos da Ásia. Ele atribui seu sucesso à capacidade de analisar suas preocupações, porque isso lhe permite examinar o motivo de seus medos. Para fazer isso, ele usa um modelo semelhante ao que mencionamos: identificar o problema, identificar a causa do problema, fazer uma lista de possíveis soluções para esse problema e, em seguida, selecionar a melhor solução. Ao analisar o problema, você está lidando com suas preocupações de forma organizada e focada. Isso elimina o aspecto emocional e permite que você pense com mais clareza. Pensar estrategicamente o ajuda a superar qualquer adversidade. Saber que você pode lidar com o que quer que apareça em seu caminho lhe dá confiança e poder. É sempre um desafio pensar com clareza quando sua mente está agitada e você não consegue se concentrar em uma única coisa. Ao reservar um tempo para se acalmar e ser metódico, você tem uma chance muito maior de não apenas decidir sobre um curso de ação, mas sim decidir qual é o correto, aquele que lhe trará o resultado mais notável possível. Ponto principal 5. Permanecer ocupado distrai sua mente. A melhor maneira de quebrar o ciclo de preocupação nocivo é preencher sua mente com outras coisas para que não haja espaço para a ansiedade se infiltrar. A psicologia nos diz que nenhuma mente na Terra consegue se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso significa que você não perderá tempo remoendo a preocupação se estiver ocupado e ocupar sua mente com outras coisas. Winston Churchill disse a famosa frase: "Estou muito ocupado, não tenho tempo para me preocupar", no auge da guerra, quando tomou grandes decisões que moldaram o futuro do mundo. Dale Carnegie também nos dá um exemplo comovente de um ex-aluno que perdeu 2 de seus filhos. Em meio à dor, o filho mais velho pediu que ele fizesse um barco de brinquedo para ele. É claro que ele não estava com vontade, mas o fez mesmo assim. Ele percebeu que, enquanto se concentrava em fazer o barco, não estava pensando em suas preocupações. Mantenha-se ocupado, continue fazendo planos e cumprindo-os, e você não terá espaço em seu cérebro para preocupações. A maioria de nossas preocupações parece enorme no momento, mas quando olhamos para trás, talvez em tempos difíceis, percebemos que passamos muito tempo nos preocupando com coisas insignificantes. Ponto principal 6. A pergunta final: quais são as chances? Pergunte a si mesmo quais são as chances de que o evento ou a coisa com que está preocupado aconteça. Ao parar para fazer essa pergunta a si mesmo, você perceberá que a maioria das coisas com as quais nos preocupamos tem chances estatisticamente muito pequenas de ocorrer na vida real. A maioria das coisas com as quais nos preocupamos tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Quando criança, Dale Carnegie tinha pavor de tempestades, de ser atingido por um raio
e de ser enterrado vivo. Anos mais tarde, ele percebeu o quanto esses medos eram ridículos porque, de acordo com a lei das médias, era duvidoso que isso acontecesse. Podemos eliminar um número esmagador de preocupações, colocando-as em perspectiva e perguntando a nós mesmos se elas têm alguma chance de realmente acontecer. Também devemos aprender a aceitar as coisas que não podemos mudar e nos ajustar à vida como ela é. Se algo inesperado acontecer, a capacidade humana de se adaptar e sobreviver é fantástica. Temos a tendência de dedicar muito tempo e esforço a coisas que não valem a pena. Isso se aplica à preocupação quando continuamos a pensar e a analisar uma situação, ficando cada vez mais nervosos em nossa mente. Em vez disso, o que devemos fazer é perguntar: quanto vale a preocupação? Em que ponto precisamos parar de nos preocupar e aceitar a situação como ela é? Quando você se encontrar em um ciclo de preocupação e ansiedade, pare e pergunte: onde está o seu ponto de stop loss? Ou seja, em que ponto você para de se preocupar e deixa para lá? Ao dar a cada preocupação uma limitação, você não permite que ela o controle e se torne uma grande massa de ansiedade. Uma das coisas mais trágicas que conheço sobre a natureza humana é que todos nós temos a tendência de adiar viver. Estamos todos sonhando com algum jardim de rosas mágico no horizonte, em vez de apreciar as rosas que estão florescendo hoje do lado de fora de nossas janelas. Dale Carnegie. Ponto principal 7. Mudar sua atitude o ajudará a alcançar a felicidade. A felicidade é uma escolha. A preocupação também é uma escolha, porque podemos mudar nossos pensamentos e, portanto, banir a preocupação se nos esforçarmos o suficiente. Ao mudar sua mentalidade para um ambiente mais feliz, você afasta a preocupação e dá a ela menos chance de entrar em seus pensamentos futuros. Há algumas maneiras valiosas de criar uma mentalidade que o coloque em um estado de espírito mais feliz e mais pacífico. Escolha a positividade em vez da negatividade. Marcus Aurelius, um famoso filósofo do Império Romano, disse: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você tiver ideias e pensamentos de medo, sua vida será cheia de medo. Se tiver pensamentos felizes, sua vida será mais feliz. Controle seus pensamentos negativos e transforme-os em positivos. Esqueça seus inimigos. Guardar rancor e tentar se vingar de antigos adversários não faz nada além de devolver o poder a eles. Você perde o sono, fica nervoso, sua pressão arterial sobe e a lista continua. Seus inimigos não merecem esse poder. Não espere gratidão. A gratidão não é uma característica humana natural. Ela precisa ser ensinada e aprendida. Se você viver sua vida esperando que os outros sejam gratos pelo que você faz por eles e depois ficar com raiva quando eles não o fizerem, você viverá uma vida de decepção. Valorize o que você tem. Dale Carnegie conta a história de um empresário que perdeu tudo. Caminhando pela rua, desanimado, ele encontrou um homem que não tinha as pernas. Naquele momento, percebeu que ainda possuía muito mais do que imaginava. Lembre-se sempre de valorizar o que você tem. Seja você mesmo. Não há mais ninguém no planeta como você, então por que tentar ser outra pessoa? Não tente se encaixar e não se sinta mal com sua aparência ou com as coisas que não consegue fazer. Em vez disso, seja você mesmo. Faça boas ações para os outros. Ao fazer algo de bom para outra pessoa todos os dias, você se sente melhor, faz com que ela se sinta melhor e promove uma atitude positiva e otimista, que as preocupações não podem quebrar. Não se esqueça de que ninguém pode irritá-lo ou perturbar seu espaço, a menos que você permita que o façam. Ponto principal 8. A crítica é um elogio pelas costas? Quando recebemos críticas de outras pessoas, sejam elas justas ou injustas, é fácil recuar, sentindo-se negativo em relação a elas e começando a se preocupar. O que você precisa perceber é que a crítica injusta é um elogio indireto. Quando alguém o critica sem motivo, é porque você está fazendo algo que o faz se destacar. Ou seja,
Está realizando algo que faz com que as pessoas se levantem e prestem atenção. A maioria das pessoas se diverte derrubando pessoas que se elevaram, o que vem de críticas injustas e, às vezes, prejudiciais. Aprenda a encarar isso como um elogio e você superará esses problemas. As críticas não devem incomodá-lo, desde que você esteja fazendo o melhor que pode. Ninguém chuta um cachorro morto. Dale Carnegie. Claro, algumas críticas podem ser positivas, ou seja, construtivas, e nos oferecem uma oportunidade de aprendizado. Dale Carnegie mantém uma pasta chamada FTD, Footings I Have Done. Nela, ele anota coisas que fez e que o deixaram pessimista. De tempos em tempos, ele revisita essas anotações e usa essas reflexões como aprendizado. Lembre-se de que ninguém o ajudará quando você não se sentir motivado. Ponto principal 9. Elimine a fadiga mental e emocional. Estudos demonstraram que o cérebro raramente se cansa com atividades físicas ou trabalho mental, mas fica fatigado e exausto com preocupações emocionais. O respeitado psiquiatra Joe A. Hadfield disse: "A maior parte da fadiga de que sofremos é de origem mental. De fato, a exaustão de origem puramente física é rara." Faça um check-in diário com você mesmo. Pergunte como está se sentindo. Examine sua mente e seu corpo em busca de cansaço e seja mais gentil consigo mesmo. Dale Carnegie sugere repouso regular para ajudá-lo a superar essa fadiga e a aumentar sua resistência mental à preocupação e às emoções inúteis. Você também deve identificar o que o faz sentir-se cansado e o que o deixa triste e descobrir seus gatilhos de preocupação. Fazer isso pode anulá-los em sua vida, ou pelo menos reduzir sua exposição a eles. Também é fundamental concentrar-se no tempo de inatividade. Portanto, certifique-se de abrir espaço em sua vida para relaxar, alongar, espairecer, exercitar-se e criar um círculo social estreito para aliviar o estresse. Com isso, você pode aprender a trabalhar de forma mais inovadora para ajudar a reduzir a fadiga no trabalho e ter mais tempo em casa para se concentrar nas coisas divertidas da vida. É essencial concentrar-se nas coisas de que você gosta para reduzir os pensamentos angustiantes. Por fim, uma excelente sugestão é banir o tédio de sua vida. Um dos principais motivos pelos quais nos preocupamos é o fato de termos tempo para fazer isso porque estamos entediados. Em vez disso, expulse-o de sua vida. Uma fotógrafa voltou para a casa do trabalho com dor de cabeça, dor nas costas e cansaço. Então, ela recebeu um telefonema do namorado convidando-a para dançar e ficou imediatamente energizada. Ela se sentia assim antes porque estava entediada. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ponto principal 10. Durma o suficiente. A insônia é um grande problema hoje em dia, mas a preocupação com a falta de sono pode ser um problema ainda maior. Todo mundo precisa de uma certa quantidade de sono, sendo que alguns precisam de mais. Quando você se preocupa com o fato de não dormir, isso tende a dificultar o sono ainda mais. Dale Carnegie nos conta sobre um de seus alunos que lutava contra a insônia, concentrando-se no relógio e ficando cada vez mais estressado com a falta de sono. Ele foi ao médico, que lhe disse que, se quisesse superar o problema, teria de parar de se preocupar com ele e perceber que estava descansando independentemente de estar dormindo. Ao entender isso, o homem começou a dormir muito melhor e seus problemas de nervosismo desapareceram. A insônia e os problemas gerais de sono podem ser agravados pela preocupação com o fato de não estar dormindo. Um professor da Universidade de Chicago, o Dr. Kleitman, também diz que as pessoas que têm insônia, na verdade, dormem mais do que imaginam. Se você não consegue dormir, faça o seguinte: levante-se e leia até se sentir cansado. Não se preocupe com o fato de não dormir. Isso não o prejudicará. Relaxe sua mente e seu corpo. Faça algum exercício para se cansar fisicamente. Tente orar, caso isso funcione para você. Você completou 3 pontos principais e manteve a sequência. Parabéns!
Ponto principal 11. Controle as preocupações com o trabalho e o dinheiro com uma abordagem simples e direta. Quando somos jovens, somos forçados a decidir o que fazer com nossas vidas, por exemplo, a carreira que queremos seguir. Essa é uma decisão muito estressante, que pode causar muita ansiedade e preocupação. É importante perceber que é possível ter vários empregos e carreiras ao longo da vida, talvez fracassando em alguns e tendo sucesso em outros. A melhor maneira de lidar com essa decisão é ouvir o que você quer, procurar aconselhamento confiável e fazer o possível para manter a calma em relação à realidade. Essa decisão pode e provavelmente mudará com o tempo. Você não precisa acertar na primeira vez. Pode ser necessário fazer várias tentativas antes de se decidir pela carreira que deseja. Além disso, um dos principais motivos que levam as pessoas a se preocuparem está relacionado ao dinheiro. A maioria acha que se pudesse aumentar o valor que ganha, suas preocupações desapareceriam, mas isso raramente funciona. A melhor maneira é ser mais inteligente com o dinheiro e criar um orçamento. Essas etapas ajudam. Anote todos os números com precisão. Obtenha orientação e crie um orçamento acessível. Aprenda a gastar de forma adequada e inteligente. Não se dê uma dor de cabeça maior ao assumir mais despesas do que pode pagar. Melhore sua classificação de crédito para o futuro. Faça um seguro contra emergências como incêndio ou doença. Evite que seu seguro de vida seja totalmente pago à sua viúva em dinheiro. Ensine seus filhos a ter conhecimento sobre dinheiro. Procure maneiras de ganhar dinheiro por conta própria. Evite jogos de azar a todo custo. O dinheiro é um dos principais motivos pelos quais as pessoas se preocupam e desenvolvem ansiedade. Mas será que vale a pena? Acima de tudo, faça o que puder para melhorar a situação. Perceba que está fazendo o melhor que pode e pare de desejar coisas que não podem ser. Você completou 3 pontos principais e manteve a sequência. Parabéns! Conclusão. Aprender a parar de se preocupar será o catalisador para mudar completamente sua vida. Isso não acontecerá da noite para o dia, e você precisará se esforçar para isso. Mas assim que notar mudanças, comemore-as e continue a se concentrar nas coisas em que precisa trabalhar. Quando você está constantemente se preocupando, precisa de mais tempo para trabalhar para alcançar o que deseja. As preocupações consomem muito mais tempo do que você imagina e, ao mesmo tempo, prejudicam sua saúde geral e sua felicidade. Se você se sente constantemente exausto quando não fez nada fora do comum, é provável que esteja gastando energia com preocupações desnecessárias. Compreender que temos controle sobre nossos pensamentos e, portanto, sobre nossas preocupações é um momento de iluminação. Quando perceber como transformar esses pensamentos em positivos, em vez de negativos, cheios de preocupação, você perceberá um futuro mais brilhante e feliz. No final das contas, a preocupação pode ser predominante, mas é uma escolha. Você pode optar por se libertar fazendo o trabalho de base. É claro que a vida ocasionalmente nos traz momentos difíceis, mas a forma como você lida com eles determina se você será uma pessoa mais positiva e feliz ou alguém que permite que o "e se" o leve a uma vida miserável. Para qualquer pessoa que tenha dificuldade em pensar demais, aprender a controlar isso mudará completamente sua vida. Pense em todas as possibilidades que está perdendo por estar concentrado no "e se" e no "talvez". Há um grande mundo lá fora e você está permitindo que o medo controle sua vida. Entenda que está se mantendo em uma prisão criada por você mesmo. É hora de se libertar. Experimente isto. Valorize o que você tem. Anote 5 coisas pelas quais você é grato na sua vida. Pratique um ato de bondade para alguém todos os dias. Transforme cada pensamento negativo em algo positivo. Resumo concluído.